Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje a live vai ser especialmente para quem tem indicação de artroplastia, que é a prótese total do joelho, ou para quem já fez essa cirurgia e quer saber o que pode fazer no pós-cirúrgico para melhorar o máximo possível a adaptação do corpo à prótese. E também com relação à analgesia, que é sempre muito importante abordar esse tema, tá? Que ele realmente é o problema mais recorrente nas pessoas que têm artrose ou nas pessoas que já fizeram a cirurgia também, tá? E também para quem tem curiosidade sobre o assunto, porque acha que provavelmente algum dia na vida vai precisar fazer ou pode vir a precisar, então quer se informar, tá? Então a live hoje vai ser sobre a artroplastia, que é a cirurgia de prótese total do joelho. E para quem ainda não sabe o que é isso, esse é o único tratamento mais decisivo, mais determinante para a artrose, que a gente pode dizer que é a cura da artrose. Por quê? Porque ele vai retirar os ossos que estão desgastados, tá? A parte de cima da tíbia e a parte de baixo do fêmur, vai colocar uma prótese no lugar e vai retirar também a parte desgastada de trás da patela, né? Que é a antiga rótula, o ossinho da frente do joelho, e vai colocar uma prótese ali também. E com isso, com essa retirada, a cura, né, da artrose, ela se dá porque os pontos de desgaste onde havia os osteófitos, os processos inflamatórios, tudo aquilo vai ser retirado. E no local vai ter uma prótese, então o problema, pelo menos teoricamente, deixa de existir, né? Lá pra frente vocês vão entender melhor porque que eu tô dizendo teoricamente, tá? Desculpa pela minha voz hoje, que eu tô gripada, ainda me recuperando de uma gripe. Aí essa live vai ser um pouquinho, com a voz um pouco fanha, tá? Mas eu vou fazer o meu melhor para vocês conseguirem entender o que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Qual é a indicação da prótese total? Bem, o médico, ele vai fazer várias avaliações, tem que ser uma avaliação altamente criteriosa. É muito difícil chegar a essa conclusão de que você realmente está precisando da prótese total do joelho, tá? Porque é uma cirurgia muito invasiva, então são vários pontos que têm que ser analisados pelo médico, mas apesar disso tudo, toda essa avaliação dele, quem vai realmente decidir se a cirurgia vai ou não acontecer, deve ser você, o paciente, porque o critério definitivo mais importante é a sua dor. Então, se você está com uma dor tão intensa que não consegue mais conviver com ela, que nada melhora a sua dor no mundo, já tentou de tudo, tratamento convencional, remédio, filtração, nada melhora a sua dor. Então, nesse caso, se você não aguenta mais conviver com essa dor, você vai ter indicação de fazer a cirurgia de artroplastia, tá? Nesse último caso, antes disso, o médico vai tentar de tudo, todos os tratamentos que existir, para livrar você dessa cirurgia, ok? Mas o ponto decisivo é você quem vai realmente decidir se vai ou não fazer a cirurgia, tá? Claro que o médico não pode obrigar você, mas esse é o principal critério, a sua dor, ok? Se você consegue conviver com ela, você pode continuar tentando outros tratamentos e formas de adaptar a sua vida para não ter que passar por essa cirurgia, ok? E aí, depois disso, você vai, além da questão do critério, o médico também vai pedir para você fazer um certo preparo para a cirurgia, que a gente chama de pré-operatório, tá? O pré-operatório não é tão simples quanto as pessoas pensam. Alguns médicos, infelizmente, não fazem o pré-operatório completo, todo devido bonitinho. Por isso eu vou falar sobre ele aqui, que é importante tanto para quem já fez a cirurgia quanto para quem ainda não fez. Aline, por que para quem já fez a cirurgia o pré-operatório é importante? Porque se você não tiver passado por alguns desses passos e alguns deles ainda forem importantes para você, você pode tomar a previdência de retomar o tempo perdido e tentar compensar aquilo que você não fez, mas devia ter feito, ok? E para quem ainda não fez a cirurgia, mais importante ainda, porque vai ter tempo de fazer esse preparo pré-operatório, que ele deve ser realmente seguido passo a passo. Ele é muito importante para um pós-cirúrgico, porque vai acelerar a sua recuperação, vai diminuir o tempo de internação na UTI, se for necessário,
vai diminuir o tempo de reabilitação, o tempo que você vai passar com dor, tá? Embora que isso seja muito relativo, lá na frente eu vou falar sobre a questão da dor, mas de uma forma geral, um pré-operatório bem feito vai otimizar, eu nem sei quantificar o quanto, o sucesso da cirurgia, tá? Vai ser um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, tá? Além disso, é a questão do preparo da equipe médica, obviamente, que vai fazer a sua cirurgia, e o preparo do hospital, que tem que ter um bom combate à infecção, digamos assim, ou seja, ele tem que fazer uma excelente asepsia da sala e tal, ser responsável por isso, pela asepsia de tudo, para que não haja infecção durante a cirurgia, tá? Contaminação. Então, unindo esses 3 pontos, você tem absolutamente tudo para que a sua cirurgia seja um sucesso e principalmente o seu pós-cirúrgico seja um sucesso, porque é aí que você vai conseguir aos poucos retomar a sua vida normal, ok? Então, vamos falar um pouquinho mais. No pré-operatório, o primeiro passo é você fazer o risco cirúrgico, que isso aí, obviamente, todos os médicos vão fazer você passar. Eu estou falando mais para quem quer saber como é esse período, pelo que vai passar. Então, você vai fazer o risco cirúrgico, que ele vai avaliar se você tem doenças associadas ou não, se vai precisar fazer tratamento prévio ou não de outras doenças para poder estar apta para cirurgia, tá? Vai fazer aquele coagulograma, né, que é o furinho na orelha, para ver como é que está a sua coagulação. Tudo isso é muito importante para evitar que você possa sofrer com, por exemplo, alguma hemorragia durante a cirurgia. Então, esses passos serão importantes, não negligencie e não ache que é desnecessário, tá? Tudo antes de uma cirurgia como essa, todo passo deve ser seguido, porque todos eles são importantes, tá? Se faltar um sozinho, pode fazer toda a diferença entre você conseguir se reabilitar ou não, certo? Então, esse é o passo mais simples, né? É o risco cirúrgico. Depois, você vai ter que fazer um acompanhamento nutricional. Aline, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver prótese no joelho com nutrição? Tudo a ver. A nutricionista vai ser super importante nesse ponto, tá? Porque primeiro ela vai ter que fazer um acompanhamento com você, para você fazer um processo de redução de perda de peso. Por quê? Porque quando você vai perdendo peso, quanto menos peso você tem, quando você for fazer o seu período pós-operatório, treino de marcha, acostumar o peso do seu corpo sobre o joelho, sobre a prótese, tudo isso vai facilitar a sua recuperação, vai acelerar a sua recuperação, tá? E essa perda de peso é importante sim, certo? E ela deve ser um passo que ela é um passo que não deve ser pulado, que não deve ser negligenciado, tá? Perda de peso. Então, esse é o primeiro ponto da importância de uma nutricionista no seu pré-operatório, ok? Se você não passou por esse passo, já fez a cirurgia e não passou por esse passo, você pode começar a corrigir esse problema a partir de agora, tá? Fazer um tratamento, digamos assim, com a nutricionista para reduzir o máximo possível o seu sobrepeso, ok? E se não, para controlar o peso. E aí, o outro ponto mais importante ainda da nutricionista é que ela vai ter que fazer uma certa correção na sua ingestão de proteínas. Por quê? As proteínas, elas participam da cicatrização dos nossos tecidos, né? Dos tecidos do corpo. E quando você atinge uma certa idade, que é normalmente quando vai acontecer essa cirurgia, né? Depois dos 50 anos, essa síntese proteica do corpo, ela começa a ser reduzida e a gente começa a ter mais dificuldade com relação à cicatrização por uma consequência natural, tá? Do próprio envelhecimento, essa síntese proteica vai sendo reduzida. E se você tiver uma alimentação com pouca proteína, isso aí vai ter que ser corrigido, tá? E aí a nutricionista que vai observar se a sua alimentação está adequada, o que eu acho que não. É difícil a gente conseguir sozinha fazer uma ingestão apropriada de proteína diária, tá? Acredito que precisa mesmo da intervenção da nutricionista. E aí ela vai orientar quanto de proteína que você deve consumir por dia
para quando chegar no dia da cirurgia, o seu corpo estar preparado com proteína suficiente para realizar a cicatrização do pós-cirúrgico, ok? Então, por que essa parte é importante? Não só vai ajudar na adaptação da própria prótese ao corpo e vice-versa, como vai ajudar digamos assim, as feridas que a cirurgia causou, né? Que é a cicatriz mesmo, ela seja completa de uma maneira efetiva. Ou seja, lá no corte cirúrgico, quando o médico passou o bisturi para colocar a prótese, esse corte, quando ele for fechado, ele provavelmente vai dar os pontos ou vai fazer a técnica dele de fechamento. Quem vai realmente concluir o fechamento dessa abertura que o médico fez é o próprio corpo, através desse processo de cicatrização. E se a gente não tem proteína suficiente, esse processo vai ficar abalado, digamos assim. E aí a cicatrização não vai ocorrer bem, pode ficar algum pontinho aberto, suscetível à inflamação, que aí pode infeccionar, não é? Que é uma das piores complicações da cirurgia, né? A infecção. Então, isso aí não pode acontecer. Por isso, tem que haver um preparo nutricional com relação às proteínas ingeridas por nós, para que essa cicatrização seja 100% bem sucedida, ok? Entenderam esse processo? Então, quem vai fazer a cirurgia e ainda não está com um acompanhamento de nutricionista, procure uma nutricionista para ela fazer essa orientação para você, ok? O próximo passo é observar a pele e as unhas. Aline, pelo amor de Deus, o que é que pele e unha? Unha vai ter a ver com o joelho. Na verdade, a questão é da própria cirurgia. Se você tem micose, por exemplo, nas unhas, por incrível que pareça, essa micose pode contaminar a sua prótese. Por incrível que pareça, isso acontece, certo? Então, por isso, tem que haver uma pesquisa antes do seu médico, seria um médico dermatologista, para ele avaliar suas unhas, a sua pele, se existe alguma micose ou qualquer fungo ou bactéria que esteja impregnado em você, digamos assim, e a partir daquele ponto onde ele está, ele passar para a prótese e contaminar a prótese ou o próprio ponto da cirurgia, tá? E esse, na verdade, é o maior de todos os medos dos médicos, tá? De tudo que pode dar errado, essa contaminação da prótese é a pior de todas elas. Por quê? Porque a bactéria, ela vai causar, digamos assim, um descolamento da prótese e vai acabar deixando-a, como é que eu vou dizer, desfuncional, certo? Acredito que com essa palavra disfuncional você entendeu, né? Então, a bactéria vai acabar destruindo a cirurgia, praticamente, tá? E aí requer todo um tratamento bem mais difícil, vai complicar muito o pós-cirúrgico e essa contaminação da prótese tem que ser evitada ao máximo. Por isso, é fundamental haver essa avaliação, ok? Isso não pode acontecer e você deve estar ciente disso, certo? E aí o próximo passo? O próximo passo é a própria fisioterapia pré-operatória. Em que a fisioterapia vai te ajudar? Primeiro, vai haver uma espécie de fortalecimento preparatório da musculatura. Para que isso? Porque após a cirurgia vai haver perda de força também, tá? Você vai passar um determinado período, obviamente, para conseguir voltar a fazer as coisas que você fazia antes. E nesse período, você vai perder força. Isso aí é praticamente inevitável. E antes da cirurgia, provavelmente você está com dor e essa dor também vai causar perda de força. Então, a fisioterapia pré-operatória vai trabalhar muito no fortalecimento do joelho, mas não só do joelho, do quadril também. E quadril por quê? O que é que tem a ver? O quadril, ele é o mais importante, na verdade, estabilizador do nosso corpo enquanto a gente anda, enquanto a gente está em pé, certo? E aí, se o quadril está fraco,
você tende a cambalear na marcha e essa dificuldade de fazer uma estabilização do corpo vai dificultar o seu período pós-operatório, tá? Inclusive no treino da marcha, que é você aprender, né, reaprender a andar, né, andar com a prótese, certo? E aí readquirindo a força lentamente, a estabilidade lentamente. Então, se o seu quadril está forte ou está menos fraco, pelo menos nesse período, vai fazer toda a diferença no tempo que você vai levar para se recuperar, ok? Olá meninas, tudo bem? Fátima, Tama, Eliette, tudo bom? Qualquer dúvida podem ir colocando nos comentários, tá? No final da live eu vou tirar algumas dúvidas que são muito recorrentes, mas se ainda continuar alguma dúvida, podem falar comigo, ok? Então vamos lá. A fisioterapia prévia para isso, principalmente para isso, tá? Mas além da fisioterapia, você também vai precisar fazer um outro treinamento que é muito importante, que é o treinamento aeróbico. Aline, pelo amor de Deus, cada vez que você fala, pior fica. Aeróbico, o que tem a ver aeróbico com joelho? Esse treino aeróbico vai ser muito importante, muito mais do que você pode imaginar, porque vai reduzir o seu tempo de internação na UTI e vai otimizar a sua recuperação, vai acelerar a sua recuperação. Então, quando a pessoa faz uma cirurgia que o pós-operatório é prolongado, quanto mais você diminuir esse tempo de reabilitação pós-operatória, melhor vai ser, porque vai ser um tempo prolongado e a gente tem que correr atrás de reduzir esse tempo o máximo possível. E fazer um treinamento aeróbico com exercícios como hidroginástica, como caminhada, sempre orientado pelo seu médico, tá? Porque ele vai fazer o acompanhamento do passo a passo do seu pré-cirúrgico, é muito importante. O seu sistema cardiovascular está forte o suficiente para aguentar aquele período que você vai passar mais paradinha, digamos assim. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa passa muito tempo acamada, não precisa nem ser tanto tempo assim, 15 dias acamada, ela já fica mais suscetível a ter problemas como a pneumonia, tá? Porque a secreção começa a ter dificuldade de sair pela falta de movimentação, pela própria falta de treino respiratório. Então, tem que haver esse fortalecimento do sistema cardiovascular para que ele possa se preservar das complicações do pós-cirúrgico, tá? Acredito que você conseguiu entender com esse exemplo o que eu quero dizer. Não dá para aprofundar muito, porque aí eu teria que usar termos científicos, complicar muito a conversa. Mas com isso, acho que você já entendeu a importância do treino aeróbico, né? Não pule também essa etapa, ela é fundamental. Se você tiver com tanta dor que não consegue fazer nada, converse com seu médico para ele achar uma alternativa e você conseguir fazer esse treino aeróbico, tá? Não pule essa etapa. A próxima etapa é o acompanhamento psicológico. Aline, acompanhamento psicológico antes da cirurgia, pra quê? Pelo amor de Deus, se o problema vai ser depois. Bem, você tem que estar preparada sim antes da cirurgia, porque existe uma tendência, infelizmente, muito alta, de que a pessoa que faz uma cirurgia como a artroplastia do joelho desenvolva depressão ou ansiedade. Não a ansiedade que a gente tem no dia a dia, mas ansiedade patológica, tá? E aí, esses dois problemas, eles não vão ser tão bem tratados assim se você só começar o seu tratamento após a cirurgia, tá? Se você fizer uma preparação do seu psicológico antes, se você souber o que esperar, se você souber o que pode vir e o que fazer para evitar todos aqueles pontos negativos que podem acontecer, é muito mais fácil recuperar, tá? Se você vir a começar a ter os primeiros sintomas de depressão, você já vai estar preparada para aquilo, tá? E aí, já com o acompanhamento prévio, a sua psicóloga vai lhe conhecer, vai saber melhor como tratar você, vai ser até mais fácil dar continuidade, se for preciso, a um tratamento psicológico, tá? É outro passo fundamental, não dá para você pular esse passo também, porque realmente a chance de desenvolver
problemas de depressão ou de ansiedade é realmente muito alta. Então, faça esse preparo psicológico antes da cirurgia e no pós-cirúrgico, se for possível, continue esse acompanhamento e sempre se policie se você está precisando dar continuidade ainda, retornar para sua psicóloga, enfim. Você vai saber se autoavaliar muito melhor se você fizer esse preparo pré-operatório, ok? Então, esses são os passos mais importantes do pré-operatório, que infelizmente nem todo mundo faz, mas nenhum deles deveria ser negligenciado, tá? Porque a reabilitação da cirurgia, ela é difícil, principalmente a questão da dor, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre ela lá na frente. Então, agora vamos começar o pós-operatório. Então, chegou lá o dia da cirurgia, você fez a cirurgia, foi tudo lindo, maravilhoso, não aconteceu nenhuma complicação durante a cirurgia, né? Nenhuma contaminação, nada. Beleza. Se deu tudo certo, já no dia seguinte, você vai começar a fazer o seu treininho de marcha. Tem gente que pensa que vai ficar semanas acamado, mas na verdade no dia seguinte, a equipe de fisioterapeutas já vai colocar você em pé para você dar os seus primeiros passos sem apoio. Claro que se você tiver condição física para isso, né? Mas o esperado é que você faça isso. Aline, mas não é muito cedo? E será que eu vou conseguir? Não vai estar doendo muito? Na verdade, esse passo ele é muito importante para evitar problemas sérios, como a trombose, tá? Quanto antes você voltar a movimentar o corpo, mais distante dessa possibilidade você vai ficar. E aí, a trombose, como todo mundo sabe, é um problema muito sério, que pode acarretar problemas como infarto e como AVC. Então, tem que ser combatido quanto antes. Por isso, é tão importante começar esse treino dos seus primeiros passos o mais rápido possível, ok? E o outro ponto é aquela questão que eu já falei da fraqueza muscular. Você já vai estar vindo num processo de perda de força, né, no pré-operatório por causa da dor. Vai passar por um processo de reabilitação que não vai ser tão rápido assim. E durante esse processo, por você estar se movimentando menos, você vai continuar essa perda de força. Então, para reduzir isso aí ao máximo, quanto antes você pisar e começar a se movimentar sozinha, melhor, certo? Por isso vai haver essa intervenção tão precoce. É claro que a equipe vai estar muito bem treinada, muito provavelmente, né? Vai estar muito bem treinada para avaliar se você vai estar pronta ou não para esse momento. Então não precisa ficar com medo de, ai meu Deus, se eu não estiver pronta, eles vão me colocar para fazer isso mesmo assim? Não, não vão. Os profissionais provavelmente estarão muito bem preparados para avaliar se você realmente pode ou não. O que eu estou dizendo aqui é que o ideal é que isso aconteça, ok? Então não tenha medo com relação a isso. O próximo ponto é que tem um lado positivo da questão dessa cirurgia, que o tempo do pós-operatório está diminuindo cada vez mais, né? As próteses estão evoluindo, estão ficando cada vez melhores, então o risco delas desencaixarem está reduzindo, isso é muito bom, tá? Não está totalmente eliminado, mas está reduzido, que já é um grande ganho. E esse tempo de recuperação da pós-cirurgia está diminuindo, isso é muito bom também. Aline, então, em quanto tempo, mais ou menos, eu vou conseguir fazer a minha reabilitação? Quanto tempo eu vou levar para voltar à minha vida normal? Em média, 2 meses, tá? Em 2 meses você já vai estar vivendo a sua vida normalmente, andando, fazendo as coisas em casa, ok? O que já não acontece com a dor causada do pós-cirúrgico, tá? Infelizmente, eu lamento muito essa questão, porque a dor normalmente ela se persiste por muito tempo, tá, meninas? Assim, na minha experiência profissional, do que eu vi, o mínimo que ela persiste é 6 meses, tá? Pode ser que na literatura tenha outras informações, mas na minha experiência profissional não foi menos de 6 meses, tá? Então, depois da cirurgia, são mais 6 meses de dor, no mínimo,
para você poder realmente voltar à vida normal, sem dor, sem contraindicação para atividade física. Então você vai poder voltar a subir escada, a andar de bicicleta, fazer o que você quiser. Até para voltar para o esporte, já existem protocolos na medicina de retorno daquele paciente ao esporte, ok? Então, realmente, funcionalmente, você vai estar com a vida toda recuperada. Mas com relação à dor, existem pessoas que ficam 2 anos depois ainda da cirurgia com dor. Um dia desses, uma pessoa já falou comigo até que já faz 2 anos da cirurgia e a dor ainda não passou, tá? Então, isso infelizmente é muito comum. E existem os casos piores, que graças a Deus eu acredito que são a minoria, porque nos casos que eu atendi, isso realmente não aconteceu. Mas pode existir da pessoa nunca se livrar da dor, ficar com aquela dor para sempre, tá? Mas como é um caso mais à parte, não faz parte da maioria, não é bom você se preocupar com isso, tá? Essa dor normalmente ela vai sim conseguir ser controlada. Você tem que ter muita paciência, preparo psicológico, como eu já falei, né? Se precisar, continue fazendo o tratamento psicológico no pós-cirúrgico até conseguir se livrar totalmente da dor e voltar sim 100% à sua vida normal, ok? E aí um outro ponto também, a questão da analgesia, tá? A analgesia, ela tem que fazer parte da vida de quem tem artrose e de quem já fez a cirurgia também, por causa da tendência dessa dor persistir. E aí você deve saber a diferença entre analgesiar antes da cirurgia e analgesiar após a cirurgia. Na verdade, não existe tanta diferença assim. Só a questão da compressa de gelo, que se você colocar nessa cirurgia, ótimo, beleza. Mas no pós-cirúrgico pode ser que o gelo possa, ao invés de melhorar, piorar a sensação, tá? A sua sensação. Então você vai ter que fazer o teste da compressa de gelo quando você entrar em crise, se ainda entrar, né? Por qualquer motivo. E aí você pode fazer esse teste primeiro e ver como se sente para eliminar de vez a compressa de gelo da sua vida ou não, tá? E o melhor recurso que eu continuo recomendando aqui é a eletroterapia, tá? Tanto no pré quanto no pós-cirúrgico, fazer o choquezinho, né, como o pessoal chama, o TENS, porque ele tanto vai bloquear o envio do estímulo doloroso lá para o cérebro, né, a percepção que o cérebro tem da dor, esse estímulo ele vai ser bloqueado, quanto vai haver a liberação de endorfina no local. Então, isso vai facilitar muito a analgesia do pré e do pós-cirúrgico. E a questão da compressa, como ela já é mais controversa em alguns casos, dá certo em algumas pessoas, em outras não, depende do momento, ela é um pouco mais complexa. A eletroterapia, ao contrário, ela já praticamente não tem contraindicação, né? Se for aplicada no joelho, então nem se fala, tá? E você não tem limite de utilização com relação a poder utilizar todos os dias, tá? E por 20 minutos. O que eu quero dizer é isso, que é um recurso que você pode usar todos os dias, não é algo que você precisa ingerir para não desgastar o seu estômago, tá? Então não é um medicamento, é na pele. Então, com relação a isso, você pode aplicar todos os dias, uma vez ao dia, por 20 minutos, e sempre ter resultados, tá? É praticamente impossível você colocar um recurso de eletroterapia e não sentir nenhum alívio. Você só não pode ficar utilizando ele para qualquer dorzinha, tá? Apareceu uma dorzinha mínima aqui, você já tá lá colocando, não faça isso, porque aí a musculatura já vai poder acabar se acostumando com isso e não respondendo mais ao tratamento da eletroterapia. Então faça quando tiver em crise de dores mais fortes, ok? Então esse é o melhor recurso do pré e do pós-cirúrgico. E a questão das compressas no pós-cirúrgico você vai ter que reavaliar, tá? Com relação a outros recursos analgésicos, se vocês quiserem saber mais, podem pesquisar nas lives que eu postei semana passada, ou foi retrasada, eu postei um vídeo só sobre analgesia, tá? Eu não sei bem qual dia, mas procura lá na lista de vídeos que eu postei, tem um vídeo só sobre analgesia, tá? E aí, finalizamos
as coisas mais importantes, pelo menos, que você precisava saber sobre a artroplastia, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar é o treino da marcha, tá? Você vai passar pelo treino da marcha para aprender a andar com a prótese, readaptar, né, a vida, e também vai poder fazer esse tratamento psicológico para entender melhor esse processo, tá? De voltar a andar de uma forma diferente, tá? Percebendo o corpo de uma forma diferente, ok? Uma atividade ótima para você fazer no pós-cirúrgico é o Pilates, por exemplo, tá? Sempre mantenha o seu corpo em atividade física, mesmo depois de fazer artroplastia, porque o joelho precisa de força para estabilizar a prótese, como eu já disse aqui algumas vezes, tá? Se você tem músculos fracos, você fica mais susceptível a problemas como quedas e pancadas, e aí isso aumenta o risco de desencaixe da prótese. Então, não é porque você fez a cirurgia já que você está livre de fortalecer o joelho, tá? Precisa sim também de manter a atividade física na sua vida, principalmente fortalecimento do joelho e do quadril, ok? E aí eu dei o exemplo aqui do Pilates, e também vou falar, próximo mês, eu vou falar sobre um treino que você pode fazer em casa, de fortalecimento do joelho, tá? De todos os estabilizadores do joelho, tanto de fortalecimento quanto de alongamento, e vou ensinar como é que você vai poder conhecer esse programa, que é como se fosse um tratamento para artrose em casa, tá? Além de treino de marcha, de equilíbrio, entre outras coisas, você vai entender um pouco mais, tá? Eu vou falar lá dia 30 desse mês, tá? Sobre isso. Então é isso, meninas. Vou ficando por aqui, finalizei a live de hoje. Sim, eu esqueci, vou responder as perguntas, né? As perguntas frequentes. Recebi várias perguntas sobre artroplastia, e antes de finalizar eu vou respondê-las aqui, tá? Então, qual o valor da cirurgia? Bem, a prótese, cada uma, para cada joelho, se você vai fazendo as duas, gira em torno de R$10.000, tá? Só a prótese. A cirurgia, se você for pagar a cirurgia no particular, provavelmente vai ser também R$10.000 em média por joelho, tá? Então, tinha até uma paciente minha que o marido dela falava, eu coloquei 2 carros no joelho da minha esposa, porque ele gastou o valor realmente, literalmente, de 2 carros para pagar a cirurgia do joelho. É bem carinho, mas os planos de saúde normalmente cobrem a cirurgia e você tem que pagar só a prótese, tá? E aí precisa de um preparo financeiro, às vezes, até para isso, ok? Para quem vai fazer pelo SUS, o ruim é a questão da espera, né? Tem que ficar esperando todo aquele processo de conseguir chegar à sua vez e tal. É um pouco mais complicado porque você está com uma dor crônica, né? Se você vai fazer cirurgia, é porque você está com a dor crônica intensa, está lhe incomodando muito, e você tem que esperar todo